Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia com mais uma oração da noite, estudando sobre Apocalipse 7 vezes 7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamentos. Aqui em nossa oração da noite nós estamos estudando a segunda visão do Apocalipse, a chamada visão do céu. Especificamente a abertura dos selos que envolviam aquele livro que estava na mão direita do que se assentava no trono, ou seja, de Deus Pai. Os selos, conforme já vimos, simbolizam tribulações, perseguições, calamidades que ocorrerão num período indefinido entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda. Nas duas devocionais anteriores, nós vimos aqui a abertura dos 4 primeiros selos e com eles o aparecimento de 4 cavalos. Primeiramente, o cavalo branco, significando a vitória de Cristo, a conquista de Cristo pela pregação do Evangelho. Segundo, o cavalo vermelho, significando tribulações, perseguições ferrenhas contra os filhos de Deus, ou seja, uma matança de crentes, uma guerra contra os crentes. Terceiro, o cavalo preto, significando não um tempo de fome total, mas um tempo de escassez de alimentos, de inflação, de dificuldade para comprar alimentos. A balança aqui é símbolo de escassez. Esse flagelo, embora alcance muitos não crentes no seu estado de pobreza e miséria, certamente alcançará em cheio muitos crentes, principalmente aqueles que não poderão comprar alimentos por falta de recursos e também por causa de não terem a marca da besta. Apocalipse 13, verso 17. E por último, o cavalo pálido, o cavalo amarelo, significando a morte pela guerra e, consequentemente, a fome e as doenças em relação ou por causa das guerras. Refere-se a infortúnios universais por causa de guerras que os crentes sofrerão juntamente com 1/4 da terra. Na devocional de hoje, nós estudaremos o 5º selo, Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, e lá está escrito o seguinte: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, a cada um deles foi dado uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Este 5º selo, refere-se ao clamor dos mártires. Não podemos esquecer que o texto trata de uma visão, então nós precisamos sempre ter isso em mente. O texto trata de uma visão, e por ser uma visão, ele está aqui colocado através de símbolos. Portanto, assim, nesta visão, através de símbolos, o apóstolo João, ele vê as almas daqueles que tinham sido mortos no 2º selo. Na realidade, diz aqui a visão que ele vê como sendo um altar do holocausto, ou seja, em cuja base se aspergia o sangue dos animais degolados. João vê na base desse altar o sangue dos santos assassinados, conforme eu disse, sob o 2º selo. Ele viu suas almas, porque a alma está no sangue, conforme diz aí Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Contudo, a pergunta aqui é: como harmonizar este clamor, ou seja, o clamor aqui destas almas por juízo e vingança, com a oração de Jesus Cristo e de Estevão, por exemplo, em favor dos seus inimigos?
E a resposta aqui é a seguinte: na realidade, os mártires, eles não estão clamando por retribuição, por motivos pessoais, mas por causa da glória de Deus. O santo na glória não vindica vingança pessoal, mas anseia pela chegada daquele grande dia, quando a majestade, a santidade, a retidão de Deus em Cristo serão publicamente manifestadas. O que eles estavam querendo era a conclusão do último ato da história da humanidade caída. Eles clamavam pela consumação. A cada um destes mártires, diz o texto, foi dada uma vestidura branca, simbolizando retidão, santidade e alegria. As orações dos mártires são respondidas, porém, o tempo para o dia do juízo ainda não tinha se completado. Foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos eleitos. Aqui fica claro que há um número exato, previamente estabelecido, fixado na eternidade por Deus. E até que todos os eleitos tenham sido trazidos para o aprisco, ou seja, que este número exato haja completado, o dia do juízo não virá. Então, os mártires teriam que esperar ainda um pouco de tempo. Quanto tempo? Até que ocorra a consumação, ou seja, com a volta de Jesus Cristo. Essas pessoas foram mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, mas ainda não haviam ressuscitado. Elas foram mortas por causa da matança, inclusive, e a matança prossegue. Aqui nós temos a revelação de algumas informações preciosíssimas. Primeiro, as almas, ou seja, a nossa alma, ela sobrevive sem o corpo e estão conscientes. Nesse caso, as almas sobreviveram sem o corpo e estavam conscientes. Segundo, elas não estão dormindo. Existe por aí afora uma crença de que as almas ficam dormindo, o sono da alma. Não, elas não estão dormindo, estão conscientes. E terceiro, elas estão no céu, na presença de Deus. Estas verdades gloriosas enchem o nosso coração e com certeza nos consolam. Com certeza consolaram o coração dos leitores originais de João. Essas verdades, com certeza, nos fortalecem para nós podermos enfrentar todas as adversidades ao longo dessa nossa travessia. Fica claro para nós aqui que morrer é estar com Cristo, é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é entrar na posse do reino. Na realidade, João estava aqui dizendo para os seus leitores originais, que os irmãos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, na realidade, a morte não os havia separado de Deus. Aliás, esta é a grande segurança do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, nos versículos 38 e 39, porque ele diz lá: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa segurança, a despeito das lutas e das adversidades. Nada poderá nos separar, nem a morte. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa. Até o nosso próximo encontro, em o nome de Jesus Cristo.